Fala pessoal, estamos de volta mais uma vez. E aí vamos dar mais uma olhada, a gente na verdade ainda vai fazer mais dois exemplos, né? O próximo e primeiro deles é o seguinte, é esse item D, que a primeira impressão pode te assustar bastante, né? Se antes a gente estava trabalhando só com logaritmo ou só função exponencial e misturar os dois, né? E jogar o logaritmo para ser expoente de uma função exponencial. E ainda mais, né, dentro de um logaritmo, calcular ter como logaritmando outro logaritmo. Parece difícil? Vamos tentar resolver esse exercício juntos, vocês vão ver que ele não é tão difícil assim não. Bora lá para o nosso caderno para resolver juntos. Bora lá. Bom, pessoal, então vamos para o nosso item D. No nosso item D a gente tem o seguinte, a gente tem 2 elevado a log, e aí ó, a base desse primeiro log é 3, o logaritmando dele é outro logaritmo, cuja base agora é 2, e o logaritmando é x. E isso tem que ser igual a meio. Bom, bem estranho, né? Concordo com você que a cara dele assusta bastante, né? Ainda mais quando a gente começa a ver um tópico diferente, começa a se acostumar com um tipo de exercício quando varia, quando é pedida a mesma coisa, só que de uma maneira diferente, eu concordo que isso pode atrapalhar um pouco, né? Mas vamos tentar fazer aquilo que eu sempre recomendo, né? A matemática em si é o conhecimento básico e um pouquinho de criatividade. Bom, vamos ver o que pode ser feito para ajudar a gente. Vamos imaginar, antes de olhar para esse expoente, que a gente tem só um expoente x qualquer, né? Então a gente teria uma situação como 2 elevado a x igual a meio. Bom, o que está escrito em azul é uma equação exponencial e bastante simples, eu tenho certeza que você em casa já saberia resolver de bate-pronto, né? Você já tem certeza que está me dizendo que é para colocar o sinal negativo no expoente aqui, aí eu vou inverter essa fração e nós vamos ficar com 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 1. E aí, como a gente tem as mesmas bases, você já disse também que basta desconsiderar a base e igualar os expoentes, ou seja, x igual a menos 1. Então, perceba o que, né? Que foi bastante simples de resolver aqui. Então, vamos retomar, tentando aplicar essa lógica desse lado aqui com o que está em vermelho, né? Do lado esquerdo a gente não vai mudar nada por enquanto, vai ser log na base 3 do log de x na base 2. E isso vai ser igual, aí o 2, né, essa representação de 2 elevado a menos 1. E aí, da mesma maneira que a gente chegou nessa situação em azul com a mesma base, aqui a gente também está trabalhando com a mesma base. Então, nessa situação, nós faremos o quê? Desconsideraremos as bases e igualaremos os expoentes. Nós ficaremos com o seguinte, ó, log de 3 do log de x na base 2 igual a menos 1. E aí, pessoal, não vai ter muito segredo, não. A ideia vai ser enxergar esse log aqui de dentro como uma outra variável e aplicar a operação de logaritmação assim mesmo, né? Então, para aplicar a operação, eu tenho que passar esse 3 base para o outro lado. Isso vai ficar aqui 3 elevado a menos 1. E aí, desse lado, né, a gente faz com que suma. Esse primeiro log vai ficar só o log de x na base 2. E aí perceba, né, que basta a gente aplicar mais uma vez a operação de logaritmação que a gente vai acabar eliminando também esse outro logaritmo. Então a gente vai ter o 2, só, né, um passo anterior, 3 elevado a menos 1 é igual a 1/3. Então, o 2 vai receber 1/3 como expoente. Então, aplicando logaritmação aqui, nós vamos ter o quê? O x desse lado sozinho igual a 2 elevado a 1/3.
E aí, né, a gente pode reescrever isso como uma raiz. Porque você já sabe que o expoente em fração, ele vai traduzir numa raiz. Então, desenhando o formato, nós sabemos que o termo aqui de dentro é o 2. E você lembra sempre, né? Quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. Então isso é raiz cúbica de 2. E essa é a resposta desse exercício do item D. Vamos retomar aqui para o nosso slide. Bom, pessoal, como vocês puderam perceber, era mais susto do que dificuldade, né? Um exercício como esse vai ser aquele que vai premiar o aluno bem preparado, aquele que não vai se desesperar logo no primeiro momento que encara o exercício e vai começar a tentar resolver das maneiras que consegue, né? Com as ferramentas que possui. Bom, existe mais um exercício aqui, que esse é o último dessa nossa aula, que vai ser para juntos a gente determinar as condições de existência. Por quê, né? Você vai se deparar com vários exercícios desse tipo, como a gente acabou até se deparando ao longo dessa aula, e eu gostaria que ficasse bastante claro como definir a condição de existência, que é um passo primordial para a resolução de exercícios. Lembrando que não adianta você resolver o exercício corretamente e definir condições de existência erradas, porque elas podem, né, desconsiderar, invalidar a sua resposta. Então vamos analisar esse logaritmo que tem base x menos 1 e logaritmando x ao quadrado menos 4 e vamos ver, vamos determinar juntos a sua condição de existência. Então perceba aqui que o nosso único exercício vai ser calcular a condição de existência dessa situação. Então vamos lá para o nosso caderno. Vamos resolver juntos mais esse exercício. Bora lá. Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez. A nossa ideia aqui nesse nosso último exercício, se eu não me engano deve ser o quarto exercício de hoje, a gente tem o seguinte. A gente tem log. Aqui o nosso logaritmando é x ao quadrado menos 4. E nós temos como base x menos 1. Então, como esse exercício vai ser puramente condição de existência, vamos destacar aqui as informações essenciais para a nossa resolução. Vou até colocar aqui embaixo o modelo que é o teórico, né, que eu apresentei logo no começo da nossa aula. A gente tinha o log de m na base b. E aí a condição de existência era a seguinte. Aí a gente tinha que m tinha que ser maior que 0, b tinha que ser maior que 0 e b diferente de 1. Se você não esquecer isso que está em azul, você não erra mais exercício de logaritmo. Então vamos analisar independente o logaritmando e a sua base. Vamos começar pelo mais fácil, né, o mais direto, que é o m, logaritmando. Vamos puxar aqui para cá. Você conseguiu identificar que o logaritmando, o m, é igual ao x ao quadrado menos 4? Se você conseguiu identificar isso, passe para o próximo passo, né? Agora vai ser ter o x ao quadrado menos 4 maior que 0. Perceba que aqui a gente define uma inequação do segundo grau. E aí, como mais uma vez eu vou dizer na nossa aula, nós estamos acumulando conhecimento. Então não espere que dentro de um tópico não apareça outro. Muito pelo contrário. O que você tem que esperar é justamente que a gente use as ferramentas aprendidas nas últimas aulas para trabalhar ferramentas mais complexas, né, que a gente vai vendo nas aulas que se seguem. Então, aqui a gente precisava basicamente resolver essa inequação. Aqui a gente sabe que o valor de x vai ser a raiz de 4, né? Então, x vai ser igual a mais ou menos 2. E aí, a gente vai ter aquela seguinte situação, né? A gente teria que fazer o esboço do gráfico, que vai ser aquele varal que a gente estava acostumado a fazer na parte de inequações, né? Então a gente tem o menos 2. Então aqui, ó, menos 2.
E aqui a gente tem o 2. E a ideia é a gente lembrar o quê, né? Que desse lado de fora, bom, o mais simples é pensar que isso daqui é uma equação com o A positivo, né? Então ela tem a concavidade virada para cima, então ela está nessa forma aqui. Deixa eu pegar uma cor bem clara para não poluir muito o nosso desenho, né? Então essa função ela está assim, ó. Ela está desse jeito, com a concavidade virada para cima. E o que a gente precisa saber são quais os momentos onde o x é maior que zero. E o x vai ser maior que zero antes de menos 2 e depois do 2. Então, para respeitar essa condição, o nosso valor de x tem que estar nesse intervalo, né? Então, de menos infinito a menos 2, sem assumir o valor de menos 2, e depois de 2 em diante. Então, a gente terminou a condição, né, para o nosso logaritmando. Agora, a ideia vai ser analisar a nossa base. E aí, aqui eu vou até trocar de cor para você conseguir destacar aí no seu material também. Então, imagina que agora a gente tem o quê, né? Que B é igual ao que sobrou, que é o x menos 1. E a gente tem aquelas duas situações, onde o B tem que ser maior que zero. Então, x menos 1 maior que zero. E aqui você viu bastante simples, né? Passa o menos 1 para o outro lado. X maior que 1. E a gente também tem aquela situação que o B tem que ser diferente de 1. Então, x menos 1 diferente de 1. Portanto, o x vai ter que ser diferente de 2, né? Passa o menos 1 para o outro lado, soma 1, fica 2. Então aqui a gente vai ter essa situação, aquele varal, né? Então eu vou fazer até aqui em preto para você identificar. Que a gente tem que o x tem que ser maior que 1, então 1 vai estar mais ou menos aqui. Então para ser maior que 0 vai ter que ser maior que 1. E é isso. E diferente de 2, né? Então aqui teria uma bolinha aberta no 2, né? Então, como se a gente tivesse isso daqui. 2 e aí do 2 em diante. Então, ó, basta aqui a gente pegar, somar, né? Essas duas... esses dois intervalos. Então, ó, vamos anotar os intervalos que a gente tem aqui. E os sinais que nós temos em cada um. Então aqui nós temos o menos 2, aqui nós temos o 1 e aqui nós temos o 2. Perceba que é negativo, aqui é positivo, desculpa, positivo, aqui é negativo, e negativo a partir daqui fica positivo, aqui no meio é negativo, e aí só no final é positivo. Menos com menos é mais com menos dá menos, então aqui é negativo, aqui mais com mais dá mais. Depois a gente tem aqui mais com menos dá menos. E menos com menos dá mais. O que a gente vai observar é o quê? Que de acordo com as condições de existência que a gente tem, o único intervalo que vai interessar para a gente é quando x for maior que 2. Então essa aqui é a resposta, né? Essa é a condição de existência. O nosso conjunto solução vai valer para x pertencente aos reais, tal que x maior que 2. Perceba que assim a gente respeita, né, as condições de existência e esse é o intervalo que define a nossa condição de existência. Vamos retomar aqui para o nosso slide. E por fim, pessoal, só existem dois tópicos que eu gostaria de te apresentar, né? Que seria o cologaritmo, que não é nada diferente, não tem nada de muita surpresa. Você vai ver que o que está definido aqui em verde, que é o b maior que 0 e m maior que 0, b diferente de 1, não é novidade, é o que a gente já tinha de definição anterior. E aí a definição do cologaritmo é que ele é o inverso do log, né? Se você multiplicar ele por menos 1, o logaritmo por menos 1, você tem o cologaritmo.
logaritmo. Então, bastante simples, né? Eu, pelo menos, não achei nenhum exercício interessante que te propôs encontrar o cologaritmo, porque você pode perceber que não tem grande dificuldade, né? A gente vai fazer toda a operação para encontrar o valor do logaritmo e aí só aplicar, só mudar o sinal no final. Então, não tem muito sentido isso ser bastante explorado nos exercícios. E, por fim, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, é falar sobre o antilogaritmo, que assim como o cologaritmo são dois tópicos que não são tão exigidos assim. Eu pelo menos não encontrei exercícios que fossem interessantes, até mesmo de vestibulares, para trazer aqui para a nossa aula, e é puramente a definição, né? Na realidade, aqui no caso do antilogaritmo, a ideia é que a gente não vai utilizar aquela operação de logaritmação, né, que a gente pegava, no caso, b elevado a x igual a m. Aqui vai ser a base elevada ao logaritmando, né? Então, perceba que essa é a única diferença. Se no cologaritmo basta colocar o sinal de menos, aqui no antilogaritmo a gente vai inverter a ordem das coisas, né? Ao invés de b elevado a x igual a m, agora é o logaritmando que vira expoente. E bom, pessoal, pela nossa aula, para esse tópico de hoje, essa era toda a informação que eu julgo necessária para você resolver qualquer exercício envolvendo log. Pode ser que seja cobrado o mesmo conteúdo, só que de uma maneira diferente. E aí imagino que possa surgir dúvidas. Mas tenha certeza que tudo que você precisa saber sobre logaritmo estava nessa aula. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua atenção e eu conto com a sua presença na nossa próxima aula. Até lá!